A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste episódio do podcast da Bial, temos connosco António Jorge Ferreira, pneumologista, e Felícia Carvalho, Medical Affairs Advisor na Bial. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Bem-vindos a mais um episódio do Top of Mind. Chamo-me Felícia Carvalho e comigo tenho o professor António Jorge Ferreira, que é o nosso convidado para este episódio com o título Desvendar a DPoC, Segredos do Ar que Respiramos. Professor António Jorge, muito obrigada por ter aceitado o convite da Bial para participar neste episódio. E pegando no título, efetivamente sabe-se que a qualidade do ar nos ambientes que nos rodeiam, tanto a nível de lazer como a nível profissional, podem ter um impacto significativo no desenvolvimento de doenças pulmonares obstrutivas como a asma e a DPoC. Falando especificamente na DPoC, este acrónimo quer dizer Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, e esta é uma doença que se caracteriza por sintomas respiratórios como falta de ar, tosse e expectoração, que são provocados por alterações das vias respiratórias que causam uma obstrução da passagem de ar que é persistente e muitas vezes progressiva. Para começar, será que nos podia então explicar como é que esta patologia se desenvolve e quais são os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento que existem a nível profissional e ambiental? Olá, muito obrigado pelo vosso convite para participar neste podcast, é uma honra. Realmente, os principais fatores que conduzem à DPoC são o tabagismo e a inalação de partículas e gases tóxicos que podem ser provenientes da poluição do ar que respiramos, quer no exterior, quer nos locais onde vivemos ou trabalhamos. Outros fatores também podem contribuir para a doença, no caso do desenvolvimento anormal dos pulmões e algumas alterações genéticas que felizmente são raras, mas também podem estar na sua origem. O principal exame para diagnosticarmos a DPoC é a espirometria. Este exame consta então de quê? Consta em respirarmos para um aparelho que se chama espirómetro e que vai medir a quantidade do ar que é mobilizada pela nossa respiração, bem como a rapidez com que o fazemos. Muito bem, e falando especificamente dos fatores de risco a nível profissional, existem atividades profissionais que apresentam maior exposição a fatores causadores de DPoC? Pode-nos falar um bocadinho de quais são essas profissões? Sim, sem dúvida. A exposição profissional a vapores, gases, poeiras e fumos contribui para o desenvolvimento e para a progressão da doença. Hoje sabemos que é responsável por cerca de 14% do total dos casos de DPoC. E há várias atividades profissionais que apresentam um risco que é aumentado de desenvolvimento desta doença, tais como, por exemplo, o setor da construção, minas e pedreiras, trabalho em metalurgia, em soldadura, na indústria do cimento, na mecânica e reparação, mas também na indústria do papel, na pintura em spray, no trabalho com madeiras, que é feito, por exemplo, em muitos setores industriais, até no nosso país, na indústria da borracha, do plástico e do couro, na indústria cerâmica, que também tem um impacto significativo no nosso mercado de trabalho, e mesmo em alguns tipos de trabalho agrícola pode haver riscos para DPoC. Se os nossos ouvintes trabalharem nestas áreas, ou se tiverem sintomas que acham poderem ter relação com o seu trabalho, podem efetuar um questionário que foi desenvolvido pela Fundação Europeia do Pulmão e que se encontra no link que está disponível na descrição deste episódio. Este questionário destina-se a pessoas que estão preocupadas com a possibilidade do seu local de trabalho estar a afetar a sua respiração ou a sua saúde pulmonar e promover o seu eventual encaminhamento para os profissionais de saúde. Portanto, estamos perante uma situação que tem que ser encaminhada depois para um profissional de saúde para o seu diagnóstico. Muito bem, vamos então deixar o link deste questionário na descrição do episódio para os interessados que queiram consultar. E sabendo agora então os riscos inerentes para a saúde dos trabalhadores, que já falamos, qual a importância da avaliação do risco ocupacional, desenvolvimento de DPoC no contexto da profissão e como é que isso pode então influenciar as práticas de trabalho dos trabalhadores? Temos que nos lembrar sempre que a DPoC é uma doença que, na maioria das situações, pode e deve ser prevenida. E, portanto, neste caso específico da DPoC de origem ocupacional, é fundamental que os empregadores garantam a vigilância regular da saúde e a avaliação e a monitorização dos riscos laborais dos trabalhadores. Isto, inclusive, encontra-se definido na nossa legislação. Ora, esta vigilância e a avaliação dos riscos profissionais é realizada através da adequada e muito importante atividade dos serviços existentes para esse efeito, que se chamam Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho e que podem ser de diversos tipos. A saúde ocupacional, como imagina, é um direito universal para todos os trabalhadores. Está consagrado na nossa legislação
e tem como grandes objetivos a prevenção dos riscos profissionais e também a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores. Ora, para atingirmos estes objetivos, é fundamental uma atividade multidisciplinar de uma equipa de vários profissionais. E aqui temos também, então, a equipa constituída por medicina do trabalho, por enfermagem do trabalho, por segurança do trabalho, entre outras áreas profissionais. A monitorização dos trabalhadores que têm um risco profissional de DPOC e o seu diagnóstico e orientação precoces podem até ser realizados nas atividades destes serviços. Por exemplo, a realização das espirometrias regulares no âmbito da medicina do trabalho é fundamental. Muito bem, e agora olhando para o lado do empregador, quais são então as medidas preventivas que as empresas podem adotar para reduzir a exposição dos seus trabalhadores a fatores de risco relacionados com DPOC? É sempre muito mais importante privilegiarmos a prevenção primária. E o objetivo da prevenção primária, neste caso, é reconhecer, antecipar e evitar os principais fatores de risco para a DPOC, podem estar presentes nos locais de trabalho, como já vimos, e também efetuar o diagnóstico da doença e a sua orientação terapêutica o mais precocemente possível. Deve ser promovida ativamente a identificação e a monitorização destes riscos e a sua eliminação ou contenção. E há estratégias para isso no local de trabalho. Por exemplo, através da ventilação adequada dos locais, substituição das substâncias, por exemplo, de químicos, poeiras, gases ou até das técnicas laborais de risco elevado, e também a utilização de equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual dos trabalhadores. Um dado que para nós é muito importante é a necessidade de haver formação contínua dos empregadores e dos trabalhadores nesta área. E isto porquê? Porque só o seu envolvimento ativo pode realmente fazer a diferença e promover locais de trabalho seguros e saudáveis. Muito bem, e agora relativamente a fatores de risco ambientais, que já falamos previamente, como é o caso da poluição, sabe-me dizer se existem locais ou regiões específicas onde a prevalência de DPOC é mais alta devido a este fator? Realmente a exposição ambiental a vários poluentes está, sabemos hoje, diretamente relacionada com o risco de desenvolvimento de DPOC. Destacamos, sobretudo, um tipo de poluentes, que chamamos as partículas em suspensão, que são reconhecidas, por exemplo, como PM2,5, e estas partículas respiráveis são de dimensões de facto muito pequenas. Por exemplo, fico com a ideia que são 30 vezes menores do que a espessura de um cabelo humano. Como tal, devido à sua muito diminuta dimensão, elas vão entrar com muita facilidade no nosso sistema respiratório e hoje sabemos que podem prejudicar a nossa saúde de várias formas. Há múltiplos estudos já publicados que estabeleceram uma associação inequívoca entre a exposição a estas partículas e a prevalência, o número de crises e até inclusive a mortalidade por DPOC. E esses estudos apontam também para o facto de residência em áreas urbanas, por exemplo, aquelas áreas mais poluídas, poderem ter influência no desenvolvimento da DPOC. Se virmos também um pouco o que é a situação a nível mundial, isto também acontece nos países que têm maiores índices de poluição. E citamos aqui, sobretudo, as áreas do Sudoeste Asiático, as áreas do Pacífico Ocidental. E é precisamente também em muitos destes países que, como é do conhecimento geral, os hábitos tabágicos são muito frequentes. Hoje pensamos, por exemplo, que à escala mundial, mais de 3/4 do número de casos de DPOC encontram-se precisamente em países de baixo ou médio rendimento. Muito bem. E agora passando mais para a esfera do nível pessoal, quais são as medidas preventivas que os nossos ouvintes podem adotar para diminuir a sua exposição à poluição ambiental e a fatores de risco que podem então desencadear a DPOC? Não nos podemos esquecer que um dos fatores mais determinantes é a exposição tabágica. E, portanto, seguramente é obviamente fundamental ter aqui uma grande importância de evitar a exposição ao fumo do tabaco, quer ativo, quer passivo, mas também a outros fumos de combustão e outras fontes de poluição ambiental. Enquanto cidadãos, podemos, de uma forma ativa, consultar os dados de qualidade do ar de Portugal através da página net ou da app Qualar da Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, esta app e esta página net, o que é que nos vão dizer? Vão-nos dar uma informação atualizada horária sobre a evolução da qualidade do ar que estamos a respirar em diversas regiões do nosso país, bem como, inclusive, a sua previsão aproximada para o dia seguinte. O que é que conseguimos com isto? Ter uma ideia dos riscos inalatórios a que estamos potencialmente expostos e até, inclusive, podermos prevenir dessa exposição no dia subsequente.
Nas nossas habitações também temos aqui algumas medidas que são bastante eficazes e que devemos promover. Uma delas é, obviamente, promovermos a renovação frequente do ar e evitar algumas fontes de poluição que podem levar a potencial inalação de fumos e partículas. É o caso, por exemplo, dos fumos e partículas que são provenientes da queima da lenha, da queima do carvão. A promoção dos estilos de vida saudáveis. A vigilância regular da nossa saúde também é fundamental, apostando-se essencialmente aqui na prevenção da DPOC. Claro que, na suspeita desta doença, o médico assistente solicita a realização deste exame, que já falámos há pouco, a espirometria, que é um exame não invasivo, é um exame fácil de fazer e que pode permitir o seu diagnóstico. Para ter uma ideia, em várias ocasiões realizam-se também rastreios espirométricos de DPOC no nosso país. E a Sociedade Portuguesa de Pneumologia irá até brevemente, conduzir um estudo para estimar com rigor o número de doentes que têm esta patologia a nível nacional e que nós pensamos poder estar à volta de 10%. Muito bem, obrigada, professor António Jorge, pelo seu excelente esclarecimento sobre os potenciais perigos do ar que respiramos e por nos ajudar a compreender como proteger a nossa saúde pulmonar, tanto no nosso cotidiano como no nosso local de trabalho, com todas as dicas que nos foi dando. Deixamos na descrição do episódio links de sites e questionários mencionados durante a conversa para consultarem, caso tenham interesse. Como conclusão, deixo esta mensagem para todos os nossos ouvintes. A saúde dos seus pulmões é sua responsabilidade. Mantenha-se alerta quanto à qualidade do ar que respira para uma vida saudável e duradoura. Obrigada a todos e até breve. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.